Existem fatos, circunstâncias que a pessoa muitas vezes é levada a dizer: ah, isso só pode acontecer com tal país, com tal povo. Porque nós temos a mania de usar os outros como referência para a nossa própria condição. Ainda recentemente, todos nós achamos hilariante o governo do Alberto Fernandes da Argentina fazer uma festa para comemorar a derrota, porque eles perderam por menos do que estavam esperando nas eleições lá, as eleições de meio de mandato na Argentina. Olha a situação. Da mesma forma, dos nossos irmãos argentinos, teve a vibração do presidente Alberto Fernandes dizendo que, ufa, a inflação de dezembro foi 0,2% menor do que a de dezembro do ano anterior. A situação da Argentina serve como parâmetro para nós termos uma noção de como em certos momentos nós precisamos olhar para nós mesmos para não repetirmos os erros que costumamos encontrar nos outros. Observem que hoje no Brasil nós estamos vivendo um momento único. O dia de hoje marca um momento assustador. Uma facção criminosa está completando 42 anos e a mídia está incensando, e os que fazem parte da facção criminosa estão comemorando. Observe a situação bizarra que nós vivemos politicamente no Brasil, quando o PT, que não é mais um partido político, é uma facção criminosa. Existem dezenas de processos pedindo a cassação do PT por problemas legais, por problemas de malversação de recursos. Agora sabe-se, pelas denúncias de Eupólio Carvajal, de que o PT e o Lula receberam dinheiro do exterior. Já teve aquela história das malas de dinheiro, das caixas de uísque com dinheiro de Cuba, lá nas eleições, aí por 2004, 2005. Portanto, o PT não é mais um partido político. Tratar o PT como um partido político é das anomalias que nós normalizamos em nosso país. O PT é apenas e tão somente uma facção criminosa comandada por criminosos, condenados, descondenados, aprisionados, desaprisionados, nada é meu, tudo é dos outros, por um grupo que ao chegar ao poder faliu as empresas públicas, arrombou o país, quebrou os fundos de pensão, entregou dinheiro a rodo para ditaduras aliadas que agora devem pagar em charutos as dívidas bilionárias que tem com o Brasil, acredite nisso. Um governo comandado por uma facção criminosa que fez obras em outros países e aqui no Brasil apenas começava as obras para roubar o dinheiro das propinas dos processos iniciais em cada circunstância licitatória. Porque o PT descobriu muito rapidamente que se rouba no serviço público em várias etapas de uma obra, mas principalmente na definição do edital, na contratação, na definição dos vencedores, ali sim que a roubalheira acontece. Depois, nos aditivos contratuais, mantém-se o hábito de roubar, mas o grosso do roubo se dá nas etapas iniciais. E observem quantas obras o PT, o PSDB e os outros governos foram lançando, foram colocando e foram abandonando. Por quê? Lança, faz a pedra inicial, coloca as primeiras pilastras, enche o bolso de dinheiro e deixa ao abandono. Essa foi uma característica ao longo dos anos. Mas tem situações ainda muito piores. Observem que o PT é comandado por assassinos confessos, por pessoas que adoram regimes ditatoriais e regimes de assassinos. O PT
é parte integrante do Foro de São Paulo, e nós precisamos entender que o Foro de São Paulo não é apenas uma organização política criminosa, mas é uma organização que usa criminosos e dinheiro do crime organizado para sujar e conspurcar a política. Veio agora à tona uma entrevista do Lula, lá do final dos anos 70, onde ele elogia Hitler. Esse é o homem que a mídia alisa e que o crime organizado adora. Portanto, hoje, no aniversário dessa facção criminosa, nós vivemos uma situação sem paralelo. E nós, brasileiros, que gostamos tanto de rir, falando das piadas dos portugueses, falando dos nossos irmãos argentinos, nós temos algo que nenhum outro país no mundo tem a coragem de expor na sua dimensão mais patética, na sua dimensão mais assustadora. Nós somos o único país no mundo onde uma facção criminosa travestida de partido político comemora aniversário e a mídia aplaude. Acreditem, nós brasileiros não temos nenhum direito de contar piadas de português, de contar piadas de argentinos, porque, na verdade, a piada é a classe política nacional, onde uma facção criminosa que roubou, que matou, que ameaça roubar de novo, que ameaça matar de novo, que tem vinculações com o narcotráfico, o crime organizado, que é a favor do aborto, que é contra a vida, que é contra a propriedade privada, essa facção criminosa completa 42 anos, impunemente, a despeito de dezenas de processos que pedem a sua cassação. Por que o TSE não tem coragem de cassar o registro do PT? Será que é porque muitos dos membros do TSE foram lá postos pelo próprio PT? Vamos refletir essa situação e usar o aniversário dessa facção criminosa para lembrar o perigo que é a existência de uma facção criminosa travestida de partido político. Se você concordar com o nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais, é muito importante para nós. É muito importante que você comente, que você dê o joinha e que, enfim, a gente possa tornar cada vez maior a indignação em relação ao quadro que nós vivemos. Não vamos mais rir dos outros, vamos chorar com a nossa realidade. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.